Candidato Décio Lima, boa noite, bem-vindo. A partir de agora, deste momento, o senhor tem 2 minutos, candidato, para suas considerações iniciais. Boa noite, Maria Regina Loyola. Seu nome, quero cumprimentar as mulheres e cumprimentar todos os representantes das entidades que organizaram esse evento na querida cidade de Joinville. Eu quero começar pedindo para vocês para me olharem como um catarinense igual a vocês. Não olhar nesse momento para alguém que possa ser identificado no preconceito normal da política. Porque trago aqui, Maria Regina, nessa noite, com a responsabilidade que tenho, a garantia de fazer, se a vida e o povo catarinense me permitirem, um governo plural, representativo de todos os setores de Santa Catarina, um governo que não irá se estreitar a qualquer dogmatismo partidário e se submeter, muito menos, a qualquer fisiologismo que todos nós, pela nossa formação, desprezamos. Eu trago aqui, portanto, os valores que pertenço, da fé, do amor, da solidariedade e da certeza que tenho que ninguém governará Santa Catarina sozinho, que todos temos que enfrentar juntos os desafios que estão colocados no próximo período. Candidato, conforme combinado com as assessorias e com a assessoria do senhor, eu vou fazer, a partir de agora, 11 perguntas, a partir do manifesto das entidades empresariais de Joinville. O senhor vai ter 2 minutos para responder a cada pergunta. Só peço para o senhor se atentar ao tema da pergunta e ao tempo também, por questões de cronograma. Vamos para a primeira pergunta, então. O Estado assumiu com Joinville o compromisso de investir 600 milhões de reais em infraestrutura e mobilidade através do Plano 1000. O seu governo prevê a manutenção deste plano? Primeiro quero dizer que sou daqueles que têm um pensamento muito claro. Nós temos que respeitar as ricas biografias da política de Santa Catarina, não ter um olhar de erros, ter um sentimento de correção, mas, ao mesmo tempo, não interrompermos aquilo que é bom, que traz esperança e certezas na melhoria da vida do nosso povo. Eu serei um governador de solução de continuidade, não um governador que irá agir com qualquer rancor, apenas porque o governador, de um momento histórico como esse, realizou um programa que não é um programa da minha visão, mas é um programa que vai trazer resultados concretos em vários aspectos da vida do nosso povo. Então o senhor defende a manutenção? Não tenha dúvidas de que não irei interromper absolutamente nada daquilo que todos querem a continuidade, como é o Plano 1000. Mas, sobretudo, eu quero modificar a forma para um futuro próximo, que é governar junto com vocês, aonde os planos futuros serão decididos por vocês aqui nessa entidade, junto com as demais entidades, para que a gente possa discutir e decidir sobre os futuros investimentos de Santa Catarina. Candidato, o manifesto das entidades empresariais de Joinville, entregue aos candidatos, inclusive no painel realizado aqui, esse manifesto destaca que 2 prioridades daqui de Joinville são as duplicações
dos acessos da BR-101 às ruas Otto Cardelf e Almirante de Aceguai. A comunidade pode contar com recursos do governo do Estado, caso o senhor seja eleito, para essas relevantes obras? Eu já recebi informações de diagnóstico e quero dizer que nada dessa pertinente, inclusive as demais solicitações, elas não trazem nenhuma dificuldade para que a gente possa aqui, com responsabilidade, inclusive de gestão pública, assinar os compromissos pertinentes. Eu também quero dizer que nós temos que recuperar, minha querida presidenta, o desprezo visível que a cidade de Joinville, que a região norte tem tido por parte de ações concretas, principalmente na infraestrutura, em serviços de alcance da nossa população no decorrer de muitos anos. É inimaginável nós não termos um olhar, primeiro, para a região que mais gera empregos, que mais traz resultados na economia, que é a expressão significativa do nosso PIB, e tratá-la com a indiferença, como é visível do ponto de vista dos acontecimentos históricos das ações, principalmente contemporâneas, com relação às políticas do governo do Estado. Eu quero aqui assumir esse compromisso também com vocês, de poder, junto com vocês, nós nos debruçarmos nessas obras que estão aqui elencadas e que, eu já vi, não são absolutamente nenhum absurdos para que o Estado possa assumir e dar garantia nas suas realizações do ponto de vista do seu próprio orçamento. Candidato, é o caso da duplicação da Dona Francisca ali no trecho urbano, no Distrito Industrial, que é uma bandeira apontada também no manifesto. O Estado vai finalizar essa obra, vai entregar, caso o senhor seja eleito? Eu não tenho a menor dúvida de afirmar e garantir isso aqui e assumir junto com vocês. Até porque eu pretendo fazer e apresentar junto com vocês uma política de Estado de investimento com captação de recursos nos bancos de fomento, em razão da nossa grande capacidade de endividamento. Eu aprendi em momentos muito difíceis da administração pública, em atrasos históricos de infraestrutura, quando o povo de Blumenau me deu a oportunidade de governar a cidade por 8 anos, de endividar a cidade, e isso não ser significativo depois nas receitas, em razão de que é muito claro que a economia cresce, de que a geração de empregos cresce quando a gente faz investimentos, principalmente em infraestrutura. Eu trago aqui o exemplo da BR-101 Sul, cujo diagnóstico da Fiesc estão ali. Esta obra, junto com a ponte Anita Garibaldi, que foram recursos federais, impactaram no crescimento do nosso PIB em 9 bilhões de reais, o que levou, naquele momento, a Santa Catarina a alcançar a 6ª economia do Brasil, do ponto de vista do tamanho do seu PIB. E todos nós sabemos que a Santa Catarina, inclusive nesse modelo republicano, somos considerados um estado pequeno, de uma população pequena em comparado com outros estados, mas somos o estado que mostra a sua extraordinária pujança, porque somos a 6ª economia do Brasil, no alcance que nós temos tido, principalmente nos anos que a economia nos permitiu. Candidato, queria continuar ainda na área da infraestrutura. O senhor já comentou que vai dar continuidade a alguns projetos, mas eu quero lhe perguntar sobre a duplicação da Serra Dona Francisca, a SC 418, desde o viaduto, né, da BR-101 até o início da serra, que é uma bandeira antiga. O governo do Estado atual já tem um projeto, mas ele precisa ser finalizado. O seu plano de governo prevê a finalização dessa obra? O meu plano de governo vai prever as reivindicações de vocês, porque vou tratar do orçamento
do Estado aqui junto com vocês. Eu vou mudar a forma de governar. Eu não vou apresentar um plano 1000 de expectativa. Eu vou manter o plano 1000, como já disse, porque é uma solução positiva de continuidade, mas eu vou discutir com vocês aqui os investimentos do Estado, o orçamento do Estado. O meu orçamento não será secreto. Meu orçamento não será submetido ao fisiologismo da política numa relação com, principalmente, como temos assistido, que eu acho perversa, deplorável, com as instituições legislativas. O meu orçamento será transparente e os investimentos serão decorrentes de um processo onde vocês vão escrever as prioridades de acordo com a capacidade de investimento. Somado a isso, a garantia que dou. Inclusive, acho que é um pleito do tamanho de Joinville pequeno com esses 11 itens que eu recebi. Por isso, eu estou muito tranquilo aqui como gestor. Ou seja, nós vamos também buscar recursos para a gente fazer um grande processo em Santa Catarina de recuperação da nossa infraestrutura, das SCs que se encontram deploráveis, de novos acessos que nós precisamos fazer no Estado e de recuperação do processo rodoviário que hoje precariza a logística de Santa Catarina e dificulta, sobretudo, a economia do nosso Estado e várias cadeias produtivas que muitos dos senhores são protagonistas. Então, não tenho dúvida com relação à duplicação da Dona Francisca até da BR-101 até o começo da Serra. Candidato, no manifesto também consta um grande orgulho para a cidade de Joinville, para Santa Catarina até mesmo, que é o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, completou 130 anos de atividades. Uma entidade que é reconhecida, orgulho para a cidade, mas ainda carece de uma solução definitiva em relação à dotação orçamentária do Estado. O plano de governo do senhor prevê essa dotação para todas as corporações através da Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina? Eu acho que hoje, inclusive, devemos a homenagem, eu vi pelos meios de comunicação, do passamento do querido companheiro que dedicou parte da sua vida, o Filinto, né, que nos deixou... Aliás, na semana passada, né? Eu acho que é uma marca extraordinária de dedicação de vida, como são hoje os nossos bombeiros voluntários. Nós temos em Santa Catarina essa dualidade entre o bombeiro militar e o bombeiro voluntário. Eu acho que o Estado tem que assumir as obrigações para dar uma isonomia com relação ao tratamento dos bombeiros voluntários, como é protagonizado de forma exemplar aqui na cidade de Joinville. Eu não vejo nenhuma dificuldade de assumir também esse compromisso, de dar uma garantia de parceria, de presença, do ponto de vista de recursos do Estado para garantir a manutenção desses serviços tão imprescindíveis para a segurança e para a vida do povo de Joinville. Eu sou aqui uma das pessoas que, confesso, apaixonada pelos procedimentos do Corpo de Bombeiro. Eu falei outro dia para o governador Moisés, das coisas muito que eu elogio é a sua formação nessa área, que é uma área que lida com a segurança e com as vidas das pessoas. E imaginar que aqui é uma estrutura voluntária, próprio do mutualismo que pertencemos, de resolver os nossos problemas quando não tinham historicamente e que a cidade de Joinville exemplarmente criou essa estrutura fantástica promovida pelo seu associativismo, que são os bombeiros voluntários. Então, essa é uma dívida que o Estado minimamente tem que assumir e eu estou aqui assumindo esse compromisso também com vocês. Candidato, eu vou falar um pouquinho sobre saúde, porque a Prefeitura de Joinville destina cerca de 40% de todo o seu orçamento para a saúde, inclusive mais que o dobro do que determina a legislação. O Hospital Municipal São José atende pacientes de várias cidades e acaba demandando muitos recursos de forma do município. Uma das prioridades, um dos pedidos da cidade é para que o governo do Estado assuma a folha de pagamento do Hospital Municipal São José. O senhor, caso seja eleito, vai assumir essa demanda?
Não tenho nenhuma preocupação com esse tema, pelo que ele expressa e representa para a região norte. O Hospital São José não é um hospital só que atende a população de Joinville. Ele é um hospital regional que atende para além da sua capacidade, garantindo os procedimentos, inclusive do SUS, como saúde pública. Eu vou criar em Santa Catarina o SUS catarinense. Nós vamos estadualizar a política de saúde em Santa Catarina num sistema único, reunindo a filantropia, reunindo a saúde básica promovida pelos municípios de forma integrada com a estrutura do Estado. Não é possível nós convivermos com um processo de saúde porque não tem uma gestão, em grande parte, não cria isonomia, inclusive regional, e, com isso, deteriora o atendimento da população de Santa Catarina, com filas em cirurgias eletivas, com procedimentos, às vezes, no município, que faltam ainda algumas coberturas. Além disso, recuperar o que Santa Catarina perdeu nos últimos 4 anos, que é muito triste. Nós recebíamos 4 bilhões e 300 milhões de recursos para a saúde em Santa Catarina, a demanda aumentou e hoje nós recebemos do governo federal 3 bilhões e 700 milhões, ou seja, diminuíram os recursos do atendimento da saúde por parte do governo federal com Santa Catarina. E isso tem que ser recuperado prontamente, porque a demanda aumentou e nós temos que estabelecer justiça com a relação republicana na questão da saúde com o governo federal. Mas quando o senhor cita as prioridades, está a assumir a folha de pagamento do São José? Vou fazer tranquilamente essa discussão com todos vocês, com toda a transparência, e acredito que nós temos condições de fazer esse processo de parceria a fim de que o Estado assuma a sua responsabilidade. Eu diria que nós vamos começar e, de acordo com a nossa capacidade, no alcance do período do meu governo, ter a responsabilidade devida com o Hospital São José, garantindo ali aquilo que cabe ao Estado, porque nós não podemos permitir que, em outras regiões, o Estado assume aspectos da filantropia regional e aqui em Joinville ele não assume compromisso, ficam todos com o município, que é um ente que não tem condições, a sua formação republicana, de assumir com o Hospital São José. Vamos falar de segurança, candidato. Temos acompanhado com preocupação a deterioração das sedes e estruturas físicas das forças policiais alocadas aqui em Joinville. E é possível incluir em seu plano de governo uma destinação de orçamento do governo do Estado de forma regionalizada para atender essa demanda aqui de Joinville? Acredito que todos nós aqui temos um orgulho extraordinário do que representa a nossa Polícia Militar. Temos um orgulho também de tudo aquilo que, mesmo nas dificuldades, a Polícia Civil realiza pela segurança, pelo combate à criminalidade. Sabemos que são instituições que fazem parte da vida do povo catarinense e nos dão a tranquilidade de sermos um Estado que tem aspectos de combate à criminalidade, com um efetivo que não alcança as recomendações da ONU e que nós precisamos recuperar. Não só do ponto de vista do aspecto regional, mas assumo aqui o compromisso de serem instituições autônomas e que recupere-se o potencial que ela precisa, sobretudo nos indicativos da Organização Mundial da Saúde. Nós temos um efetivo precarizado, as condições da nossa Polícia Militar estão aquém de alcançarem o exercício pleno das suas atribuições, e o mesmo a Polícia Civil, com efetivo de 3.800 apenas servidores dessa área, com delegacias precarizadas e, principalmente, com algo que nós temos que ter um olhar diferenciado, que é a proteção das mulheres,
porque somos um Estado que vergonhosamente se permite a uma mulher ser assassinada pelo feminicídio. Ou seja, além disso, temos que alcançar políticas de proteção a alguns setores que, sem a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós não vamos ter resultados efetivos. Ainda sobre a segurança pública, candidato, outra preocupação da comunidade regional é o famoso prende e solta. E isso está muito motivado em razão de uma estrutura com regime semiaberto, até mesmo de estrutura de uma unidade específica para atender a essa demanda. Seu plano de governo prevê investimentos no sistema prisional aqui da região para resolver esse problema também? Eu acho que isso é um processo que o Brasil ainda não resolveu e que nós temos que enfrentar. Junto, inclusive, não sei se vão me indagar, com a questão do saneamento. Nós não temos um sistema prisional que garanta a população que foi apenada pela lei. O judiciário se vê em condições muito adversas de manter a punibilidade, justamente porque o nosso sistema prisional ele não é um sistema que possa garantir uma política de prisão adequada e da quantidade daqueles que hoje expressam os processos condenatórios. Eu vivi isso, embora atuei pouco como advogado penal, mas nós não podemos manter ainda aquilo que precisa o Brasil, que é a punição, sem que a gente tenha os espaços devidos para a punição. Então, não há dúvidas de que nós vamos enfrentar esses aspectos, não só aqui na região, mas em Santa Catarina, porque as prisões se deparam com situações que você tem que soltar aquele que pegou uma pena menor, justamente, e não poderia sair dali, inclusive, pelos aspectos legais, porque nós não oferecemos hoje às penitenciárias o espaço para todos aqueles que deveriam estar presos. Então, nós temos que fazer uma recuperação com novas penitenciárias, inclusive, e estabelecer conceitos com relação aos seus funcionamentos, como o caso aqui, inclusive, com a presença da iniciativa privada. Eu quero dizer para vocês que essa situação de Joinville é grave, mas ela é grave em todo o Estado e nós vamos enfrentá-la com obras estruturantes. Candidato, o setor produtivo precisa de uma ação junto ao CONFAS para adequar a restituição dos créditos de ICMS pelo Estado em menor prazo, de forma atualizada e até eficiente, com a inclusão dos créditos provenientes de itens de uso e consumo. Já existe um modelo, os empresários dizem que o modelo atual onera e acaba penalizando empresas com saldo credor. Seu plano de governo prevê alguma ação específica junto ao CONFAS? Eu acho que nós temos que rediscutir isso tudo aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que defendo o incentivo fiscal, acho que ele é um caminho extraordinário para que nós possamos aquecer a economia, gerar empregos, mas nós temos que ter um olhar sempre protetivo para a economia do nosso Estado, porque isso são aspectos da nossa própria soberania enquanto modelo republicano. Mas nós temos que rever isso com total transparência. Nós não podemos continuar convivendo com um processo de incentivo fiscal que seja do poder discricionário do governador, que seja uma decisão, às vezes, de um órgão apenas técnico. Ela tem que ser uma discussão aberta, transparente com o setor produtivo. Tem situações hoje que oneram a receita de Santa Catarina e que não estão mais ali adequadas nos princípios da lei para se produzir incentivos fiscais, que é crescimento econômico, geração de empregos. Tem várias situações que vêm há décadas, e são bilhões de reais, que não se justificam mais estar no ambiente de incentivo fiscal. Então, nós temos que rever isso. Mas não pode ser ato administrativo. Tem que ser algo construído com todos vocês e com total transparência, né? E até acho que, inclusive, quem tem que ajudar na gestão disso são as entidades empresariais, que, se eu for governador,
eu quero vocês me ajudando a governar em várias secretarias, em vários espaços, para a gente não continuar com a velha política do toma lá, dá cá, ou dos amigos do governador, ou daqueles que, às vezes, tomam os espaços na influência pública. Candidato, vamos continuar falando sobre a questão da carga tributária e especificamente do Estado, né, sobre o setor produtivo. Seu plano de governo prevê aumento da carga tributária ou a região pode contar com o compromisso do seu governo de não sobrecarregar ainda mais o setor? Olha, eu sou daquele que defende uma tese. Crescimento econômico é infraestrutura. Se nós não oferecer logística, se nós não oferecer condições para as empresas, a economia não cresce. O Estado fica numa condição angustiante de atender o Hospital São José, de fazer a duplicação da Dona Francisca. Então, eu defendo não aumento de tributo, muito pelo contrário. Nós temos que pegar vários setores, inclusive, que estão tendo dificuldades e resolver dentro dessa política de incentivo fiscal de baixar imposto. Não é aumentar impostos num país que nós sabemos que luta com dificuldades pela alta carga tributária que nós criamos no processo histórico, mas é fazer crescimento econômico. Crescimento econômico e geração de empregos, ele só acontece se o Estado cumprir o papel dele, que é fazer obras de infraestrutura. Por isso, é importante dizer para vocês que também, na política de Estado que quero fazer com a capacidade de endividamento para enfrentar as obras de infraestrutura, inclusive com outros modais que nós temos que pensar, é importante resgatar aquilo que Santa Catarina perdeu nos últimos anos, que é uma responsabilidade republicana. No tempo do nosso governo federal, os investimentos vinham para Santa Catarina numa proporção de 60% daquilo que era levado de tributos. E hoje nós estamos convivendo, diagnóstico da Fiesp, com 7% apenas de retorno em políticas públicas e investimentos para o nosso Estado. Candidato, o manifesto das entidades empresariais traz como prioridade um pedido à garantia da plena capacidade de distribuição de energia elétrica entre a concessionária estadual e as indústrias instaladas aqui em Joinville e também na região, para que tenham a ampliação da capacidade produtiva para auxiliar esses empreendimentos aqui também. Qual a sua visão do Estado sobre essa necessidade para a região de Joinville? A minha visão é de obrigação do Estado. O setor elétrico é algo que tem que ser mantido numa política de Estado. Nem os Estados Unidos, que é o país mais liberal, tirou a sua responsabilidade de garantir a questão elétrica, porque ela é estratégica e é da soberania nacional. Nós assistimos recentemente uma tentativa de privatização, e isso coloca uma gula de mercado inescrupuloso, gerando apagões desnecessários na voracidade normal do mercado que está globalizado. Eu lembro aqui do apagão, que, inclusive, numa obra estruturante da subestação, foi realizada em 1 ano, e isso nós temos que dar garantia para os setores produtivos. Nós temos que, a Celesc, potencializar ela, fazer os investimentos necessários para não deixar o setor produtivo nessa vulnerabilidade que se encontra com relação à oferta de energia. Eu não imagino que um Estado tenha a irresponsabilidade de agir com negligência no aspecto da questão energética. Nós temos que buscar as formas, as alternativas, porque o apagão ou um acontecimento dessa natureza é um colapso. Não é apenas esperar algo para melhorar, é colocar em risco a existência daquilo que temos, das cadeias produtivas que geram emprego, que estão com responsabilidades contratuais, que têm hoje compromisso
com o desenvolvimento do país, de Santa Catarina e, particularmente, aqui da nossa querida Joinville. Candidato, essas foram as perguntas a partir do Manifesto das Entidades Empresariais. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Trago aqui a palavra que tenho que dizer nesse momento, por olhar nesses rostos que trazem aflição nesta pauta, é a palavra fundamental, que é gratidão. Quero agradecer por essa oportunidade. Quero dizer para vocês que eu gostaria de vocês olhassem para mim de forma diferente nesse momento. Eu estou aqui para assumir e dar-lhes garantia de um governo diferente. Eu quero ser o governador que, depois do dia 30, venha aqui, se vocês me permitirem, no dia seguinte, para nós começar a solucionar em concreto essa pauta que trouxeram e trazer para vocês outros caminhos também que, junto com vocês, serão esperançosos. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos também recuperar aquilo que é devido para Santa Catarina. Não podemos mais continuar pagando 97 bilhões de reais para o governo federal e sermos tratados com tamanha indiferença. Nós temos que buscar isso, independente do presidente que for eleito, e eu quero estar aqui junto com vocês. Eu quero que vocês olhem para mim como alguém de vocês. Eu não estou aqui para ser diferente, nem soberbo, nem melhor do que o meu concorrente ou de qualquer um aqui. Mas quero fazer um governo plural, não dogmatizado. Quero que vocês me ajudem a gente enfrentar todos os problemas que, no meu entender, são fáceis, desde que tenhamos transparência, garantia de valores e, sobretudo, aquilo que vocês sempre foram na vida e no povo catarinense. Vocês são cristãos, eu também sou, e vocês são apaixonados, e eu também sou. E eu quero fazer uma Santa Catarina com esses valores. Muito obrigado. Obrigado, candidato Décio Lima, em nome do Conselho das Entidades. E assim concluímos o painel com os candidatos ao governo promovido pelo Conselho das Entidades Empresariais de Joinville. Em nome dos presidentes da CIG, a COMAC, a JORPEM e CDL, nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco. Uma ótima noite e uma grande semana.